paz, tudo bem com vocês, remanescentes? Mais uma vez estou aqui para mais um episódio do nosso RemaCast. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, né, de longa data, pastor Altieres. Tudo bem, Altieres? É Altieres. Eu estava até comentando com o pastor Ellison, né? Olha, me falaram que era pastor Altieres. E agora, até eu modificar isso, né? E eu lembro que até quando eu fui lá em Vargem Grande ministrar lá, eu falava pastor Altieres. Isso. Mas é Altieres. Pastor, fala um pouquinho do Senhor, da sua família, do seu ministério, só para o pessoal conhecer aqui um pouquinho mais. Amém. Bom, meu nome é Altieres. Altieres, eu sou pastor da Comunidade da Fé, já tem 16 anos, fui ordenado em 2010, né? E esse ano fazem 16 anos pastoreando a mesma comunidade. Comecei como pastor auxiliar e pastorei a comunidade onde eu me converti, né? Me converti ainda adolescente, né? Depois fui batizado, fui discipulado e hoje sou pastor da comunidade. Tem até alguns irmãos da minha época de adolescente que hoje eu sou pastor deles, olha né? Aí, que legal. E sou casado com a Catiene, já vamos fazer também 16 anos, que eu fui ordenado no ano que eu me casei, né? Tenho 3 filhos, o Davi Augusto, o Benjamin e o Marcos Levi, né? Que um tem 15, o Davi que é o mais velho, né? O Benjamin que tem 10 anos e o Marcos Levi que tá com 7 anos. Não vai tentar nenhuma menininha? Então... Eu acho que não dá mais, não. Não dá mais, não. Não tenho mais pique pra isso, não. Eu fiquei muito feliz quando o senhor decidiu aceitar, né, o convite para estar aqui com a gente. 10 anos aí do Ministério Remanescer. E a gente estava, eu e o pastor Ellison ali pensando quem nós vamos trazer para estar celebrando com a gente, né? 10 anos, Ebenezer, até que o senhor nos ajudou. Na hora, assim, Altieres, vamos convidar ele. E na hora, o senhor aceitou, eu fiquei muito feliz. E o senhor está aqui honrando com a sua presença, né? Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque na realidade já tem alguns anos que eu não saio para fazer agenda fora. Né? Eu acabei de 2021 para cá, eu acabei focando mais no ministério, né? Injetando mais da nossa energia, dos nossos esforços dentro da comunidade da fé, formando novas pessoas. Né? Eu estou aí nessa segunda etapa, né, de formação de líderes, né? Então tem sido um ano bastante desafiador e desde o começo do ano nós tivemos esse discernimento do Espírito. É preciso a gente voltar, né, a aceitar esses convites, aí pregar em outros ministérios e para mim, claro, foi uma honra poder servir vocês aqui. Amém, amém. Bom, eu acredito que o senhor é melhor, assim, para esse tempo, para a gente fazer esse podcast, porque, como o senhor falou, há 16 anos que o senhor está pastoreando. 16 anos. Deve ter passado aí por desafios até não querer mais. Meu Deus. E ainda deve estar passando. Sim, agora. Né? Eu sou somente 10 anos, né? E eu acredito que vou aprender muito até hoje nesse podcast. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Assim como pastor, do pastoreio, dos desafios. Por exemplo, nessa jornada de 16 anos, qual que foi o desafio que talvez na sua mente aí humana o senhor pensou em desistir e falar, não, eu não sirvo para isso, não sirvo para pastoreio, já deu até aqui para mim, tá bom, vou levantar outra pessoa e vou embora. Eu penso isso até hoje. Porque eu penso que o ministério pastoral é um aprendizado diário, né? Porque não tem como a gente dizer, com 16 anos eu já sou expert nisso. Porque todos os dias a gente aprende algo. Um desafio novo. É um desafio novo. Você entendeu? Então, eu penso que dos desafios, o maior é você continuar amando as pessoas. Né? Acreditando nas pessoas, porque isso o envolver no ministério afeta muito, causa muito impacto emocional, psicológico. Então, o fato de você, mesmo assim, depois de 16 anos, continuar acreditando nas pessoas, amando as pessoas, né? Eu penso que de todos, o desafio é esse. É esse, né? Mesmo depois de conhecer quem elas são de verdade. E hoje, assim, uma das habilidades que eu penso que Deus ajudou a gente a desenvolver foi a questão de você lidar com a característica de cada um em particular. Né? Porque na igreja, eu ouvi de um certo pastor uma vez que unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Isso, é uma das coisas que eu falo muito.
né? Porque unidade é você aprender a lidar com o diferente. Uhum. Uniformidade é todo mundo vestido uniformemente, com a mesma coisa, a mesma Isso. cabeça, o mesmo pensamento. Né? E assim é fácil você conduzir. Uhum. Então, a igreja não é dessa forma. Né? Então, cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. Alguns que você precisa estimular para que eles avancem, outros que querem ir muito para frente, você fala, não, volta Calma. um pouquinho, espera que tem tempo para tudo, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, essa graça de você discernir, Uhum. né? Fazer essa diferenciação das pessoas, que eu penso que foi uma dádiva de Deus, assim, de todas as coisas que eu desenvolvi, todas as habilidades, essa é a que eu mais me apego nela. Que bênção. Eu estava conversando esses dias com um pastor e ele acabou fechando, né, a igreja, e ele estava falando muito sobre o cansaço, né? Estava fadigado já. E eu lembrei de uma frase que muitos pastores também falam sobre isso, que quando que fala assim, a obra de Deus, se tem um chamado, não cansa. E eu falei pensando assim, não cansa. Não é que a obra de Deus é pesada, as pessoas com a qual nós Sim. estamos cuidando, que muitas vezes... Sim. Aí entra essa questão da diversidade também de pensamentos, né? E entra também a questão, por exemplo, a igreja ela tem uma missão, né? Sim. Ela tem uma missão, ela tem um propósito. E muitas vezes também o pastor, baseado nessa missão que o Senhor deu, o Senhor vai ter uma direção. Em cima dessa diversidade, né? Como hoje, como pastor de 16 anos, o senhor conseguiu lidar de levar essas pessoas a seguir uma mesma direção, a seguir a mesma visão da igreja e a mesma missão? Eu assim, não sei se você sabe disso, mas numa fase da minha vida eu passei por esse processo. Né? Eu tive burnout, né? E foi muito agudo. Chegou quase a me levar a uma síndrome do pânico, porque eu comecei a ter crises por entrar no ambiente da igreja. Olha só. Então, durante algum tempo, eu fiquei sem congregar, porque só a ideia de eu ir congregar, isso me travava. Uhum. Né? E isso trouxe, claro, muitos problemas para minha família, né? Um peso muito grande para a Catiene, que foi parceira comigo nesse tempo. Eu louvo a Deus por isso. Meus filhos que acompanharam isso de perto. Né? Então... E não se fala muito sobre isso, não, né? se fala. Né? O cansaço psicológico, né? A questão de você... ter que cumprir a agenda. Então, naquela época, a gente vivia naquela correria também, com questão de reunião de pastores. Uhum. A gente viajava muito de Várzea Grande para Nova Mutum, que era, naquela ocasião, o lugar onde a gente ficava. Né? A questão de você ter que se desdobrar. Tem também a questão de você tem que andar num propósito, você tem que cumprir um propósito. E eu penso que o pastor ele já tem um propósito, que é a sua comunidade. Isso. Né? Então, hoje eu penso isso. Né, que a comunidade tem que ser o foco da nossa tarefa, a nossa atribuição. Né? E por mais que muitas vezes a gente use o texto dizendo a obra de Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu concordo, né, que a obra de Deus enriquece e não acrescenta dores. Mas as marcas, elas ficam. E não tem como a gente removê-las. Né? Então, esse processo, né, de você carregar esse peso com a diferença de quem são as pessoas e lidar com os problemas de todo mundo, isso traz pra gente assim como é que eu vou dizer? Não é um mal-estar, mas uma sobrecarga. Eu acho que é a palavra mais adequada. Uma sobrecarga. Porque se não fosse uma sobrecarga, Jesus não diria: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, né, e eu vos aliviarei. Né? Então, eu penso que trazer essa sobrecarga, ela é natural, ela faz parte desse processo, né? E a questão é a gente aprender aonde depositar essa sobrecarga, né? Que é o que Cristo nos instrui, colocar sobre ele. Né? Eu penso que o que me ajudou muito nisso foi ter constituído um lugar onde Deus venha, onde Deus fale, onde Deus ministra o meu coração, né? Dentro da palavra. Até hoje eu mantenho esse lugar dentro da minha casa. Né? Inclusive nos dias das minhas crises, quando eram muito agudas, o único lugar que eu queria ficar era a minha casa. Porque lá eu tinha o meu lugar de oração, eu tinha o meu canto de oração. Então, de tudo que eu mantive na minha casa, o lugar de oração é o que me
me manteve firme de pé nesse tempo. Sabe? É o lugar de oração, o lugar onde Deus vem e fala comigo. Chegou a passar também por psicólogo ou não precisou assim? Então, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Luiz Hermínio, que foi meu pastor nessa ocasião, um homem de Deus, sabe? E eu tinha muita resistência, como todo pastor tem resistência sobre isso, né? Porque como que eu vou para pastor indo para um psicólogo, né? Imagina, isso é, na minha cabeça, na realidade, psicólogo era para gente doida. Você entendeu? Você vai para um psicólogo, é para gente doida. Aí, quando eu vi que o negócio estava se agravando, que exigia um psiquiatra, falei, pronto, agora vão me colocar uma camisa de força. Né? E, na verdade... Teve um momento que o senhor ficou com medo de surtar? Sim, então... todo o tempo. Todo o tempo, enquanto vivia essas crises, eu tinha esse receio de surtar, né? Eu cheguei a ter esse surto, né? De andando no meio da rua e tal, e de sair como doido, né? Então, naquela ocasião, quando o apóstolo Luiz Hermínio soube que eu estava passando por isso, ele me aconselhou, né? Olha, deixa as suas atividades, entrega a igreja na mão de alguém de confiança. Naquela época a gente trabalhava com pastores na nossa cidade. Tivemos que fazer essa transição, né, por obediência. Né? Fiz a transição, transferi o trabalho com pastores na nossa cidade para um conselho que nós ajudamos a fundar. Né? Nós ajudamos a criar esse conselho. O primeiro conselho de pastores da cidade de Várzea Grande começou com um trabalho com a gente, né, na comunidade da fé, e fizemos essa transição, né, esse conselho hoje já tem alguns anos que funciona na cidade, né, e fomos saindo do cenário, e ele nos aconselhou a procurar uma ajuda médica. Então eu pensei, se o meu pastor está me aconselhando a procurar uma ajuda médica, por que é que eu vou resistir a isso? Então eu me submeti, né? Procurei uma ajuda psicológica, depois uma ajuda psiquiátrica, passei por um processo também de medicação, durei 3 anos assim, sendo tratado com medicamentos, né? Logo em seguida, a própria terapia me ajudou a sair disso. Hoje estamos em 2026, então já são 3 anos, quase 4 anos que eu, graças a Deus, consegui deixar a medicação e hoje administro psicologicamente, né? Isso é ótimo. E nesse período aí de 3, 4 anos, o senhor conseguiu, voltando aos poucos, a se envolver com a igreja ou ainda... Não, no primeiro ano. No primeiro ano eu já consegui, sabe, me estabilizar emocionalmente. Não voltei a assumir as atribuições totais, né? Porque eu penso que... Delegou ali funções. Exato. O mal do pastor é ele achar que ele pode abraçar o mundo. Você entendeu? Esse era o meu mal. Né? Então, eu queria ser um super pastor. Né? E não tem... Uma das coisas que eu penso que deve ficar na mente de todo pastor é que ele não precisa dar a vida pela igreja, porque alguém já fez isso. Então, a gente tem aquela ideia de que não, eu preciso ser o bom pastor. Né? E quando Jesus fala sobre essa parábola do bom pastor, ele está se referindo a si, ele não está falando de alguém em particular, alguém específico. Né? Ele está falando dele, ele está apontando para si. Né? Eu sou o bom pastor, e tanto é que você vai ver lá. As ovelhas são dele, não tem... Mas a gente acaba se sentindo um pouco dono, né, da igreja, e isso traz esse peso, isso traz essa sobrecarga. Então, até hoje, né, nós temos um conselho que é só de pastores na nossa comunidade, e algumas decisões, principalmente o que tange questões financeiras, eu decido diretamente, né, e outras que são secundárias, eu deixo eles decidirem. Né, eles tomam a decisão, né, algumas questões que são mais pessoais, que não envolvam questão estatutária, né? Que até por uma questão estatutária eu acabo tendo que tomar decisão de algumas coisas. Mas outras eu delego, você entendeu? Sem medo. Sem medo de que alguém pode tomar a igreja ninguém pode tomar algo que não é seu, você entendeu? Ninguém pode tomar. Então, quando você
E eu penso que isso foi primordial para minha cura, para esse processo de cura, de eu entender, eu não sou o dono da igreja. Então, se Deus achar que eu preciso ser substituído, ele vai me substituir, não importa se eu estou apto, se eu fiz o trabalho bem feito, não importa, porque ele não me chamou para isso. Quando Paulo diz isso aos Efésios, se não me falha a memória, ele diz, ele nos chamou para as boas obras, para que andássemos nelas, e não para que a gente fizesse ela. Então, toda obra que a gente desenvolve, ela já foi feita, na verdade, para que a gente possa só caminhar nela. Então, essa ideia de que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, então isso foi primordial para mim. Esse entendimento de que, eu posso deixar e Deus vai saber o que ele vai fazer. A igreja é dele, ele sabe como é que conduz, como é que faz. Isso mesmo. Então, o senhor acha que nessa caminhada, acredito que o senhor deve ter conhecido muitos pastores que fechou a sua igreja ali, né, a sua congregação, mas você acha que, em parte, foi por causa desse cansaço de não ter ninguém para estar junto, para ter um pastor como o pastor Luiz Hermínio fez, olha, deu uma direção para você? Ou será que, não fui chamado para isso, a igreja não rompe, então não fui chamado para isso? Eu vou te contar uma coisa que eu fiz no ano de 2015, foi bem quando eu conheci o apóstolo Luiz Hermínio. Eu fui pregar num encontro de pastores e eu falei uma coisa que virou a cabeça de um pastor lá em Cáceres. E eu disse assim, se você não consegue cuidar da sua casa, por que é que você acha que você tem a habilidade para cuidar da igreja? Então, tem gente que Deus deu a igreja para ele, né? Que Deus deu a igreja para ele cuidar. Mas tem gente que está cuidando da igreja que não foi Deus que mandou ele cuidar. E aí o que é que ele faz? Ele sacrifica a casa, sacrifica a família, sacrifica um monte de coisa para dizer assim, eu estou fazendo a obra do Senhor. E não é a do Senhor, é a sua. É a sua. Por quê? Você está se matando para poder manter. E aí eu falei assim, então é melhor você fechar a igreja. E foi o primeiro pastor na minha vida que eu vi que abraçou uma verdade. Alguns anos depois eu encontrei com esse pastor, ele falou assim, aquela foi a maior verdade que você disse e eu abracei aquilo salvou meu casamento. Eu fechei a igreja, entreguei a igreja para outra pessoa, porque eu não tinha condição de cuidar, porque a minha família estava em frangalhos, meus filhos estavam desviados, o meu casamento estava acabando, e eu parei de cuidar da igreja e fui cuidar da minha família. Então, me emocionei com aquilo, você entendeu? Porque alguém resolveu dar ouvido, você me entende? E eu penso que, às vezes, é a falta do pastor ter alguém mesmo que oriente ele. Né? Tipo equilíbrio também, né? Sem interesse. Porque hoje, infelizmente, a gente quer isso, né? Eu vou aconselhar, mas quero algo em troca. Eu quero, é uma moeda de troca. Eu falo muito nos meus discipulados de preparação de liderança sobre o ministério apostólico. Que a gente precisa voltar a um modelo apostólico bíblico. Sim. Que o modelo apostólico que a gente vive hoje não é o modelo bíblico, infelizmente. Né? Eu já vi até alguns teólogos falarem que não existe mais apóstolo, porque nós não vivemos mais no tempo dos apóstolos. Então, eu acho até assim um pouco mais grave a gente falar isso. Por quê? Porque os fundamentos dos 5 ministérios estão estabelecidos e o apostólico faz parte deles. O problema é que nós desvirtuamos. Essa geração desvirtuou essa visão apostólica. Né? O apóstolo ele trabalha no fundamento. Isso. Né? O apóstolo bíblico trabalha no fundamento. Ele não trabalha na promoção da imagem. Né? Que esse é o modelo que nós vivemos hoje. Foi alterado, exatamente. Né? A gente quer promover a figura do apóstolo, quando na realidade o apóstolo promove o evangelho. Isso. Né? Em contrapartida, ele precisa entregar a vida por isso. Porque quando você olha para o modelo apostólico bíblico, todos eles morreram por uma causa. Os nossos de hoje, se eles forem desafiados para morrer, eles não vão morrer. Eles não vão morrer. Não vão. Porque, na realidade, eles querem estar nessa condição. E um pouco disso é culpa da igreja. Sim. Né? Eu falo da igreja brasileira, não da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor ela é santa, imaculada, sem ruga nem mancha. Mas a igreja brasileira ela se deixou corromper com isso. Então, essas promoções é a gente que causa. Levantar os seus próprios ídolos. Exatamente. Ali, né? Por quê? Porque a gente fugiu da esfera bíblica. Então, hoje, principalmente na nossa comunidade, a gente está fazendo esse retorno, sabe, de voltar. Eu gosto muito do modelo do meu pastor, o bispo Rinaldo, que é um homem assim que eu amo de paixão.
né? Tive o privilégio com ele. Uma figura icônica, sabe? E uma pessoa assim, por quem eu tenho uma admiração muito grande. É um apóstolo de chamado, sabe? Por quê? Porque ele não promove a sua pessoa, ele não está preocupado em promover a sua imagem. Ao contrário, ele está preocupado em promover o que diz a Escritura. Então, esse é o modelo apostólico que eu penso que está dentro do padrão. Não estou dizendo que ele não tem as suas falhas. Como qualquer outro homem, ele tem as suas falhas. Mas o modelo apostólico que ele caminha é o modelo apostólico que é bíblico. Sim. Que eu estou preocupado em promover o que está escrito e não em promover a minha imagem. Então, a falta de homens, de modelos apostólicos, como o de Paulo, por exemplo, né, que vão aconselhar pastores, que vão dizer para os pastores, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Quando você olha para Paulo orientando Timóteo, eu sou apaixonado na relação que Paulo e Timóteo têm. Falo muito sobre isso, né, porque é um modelo que me inspira, sabe? Paulo está aqui preso, aconselhando um pastor que está para o lado de fora, a dizer para ele, permaneça firme. Permaneça firme. E, ao mesmo tempo que Timóteo está aqui livre, ouvindo o conselho de um homem que está preso. Tá, sabe? Se inspirando na vida de alguém que está preso por uma causa. Você entendeu? Então, talvez a falta de homens como esses, sabe? Que não estou falando de ir preso, né? Até num dia, sabe? Daquele dia que você está assim, cheio da unção, no momento da pregação. Eu incorporei o profeta, falei, eu quero profetizar, e profetizei. Daqui a pouco Deus vai começar a mandar muitos apóstolos para prisão, e eu quero ser o primeiro. Falei, não, peraí. Não é bem isso. Saiu do script, né? Porque eu reconheço que eu tenho eu me movo nesse ambiente apostólico e profético também, né? E profético, mas no trabalhar do fundamento. Sim. Você entendeu? Então, porque o apóstolo ele tem prazer que o outro seja promovido no lugar dele. Sim. É isso que é o máximo do mover apostólico, é exatamente esse, né? De você ver que o outro está sendo promovido em detrimento de você, que não é o modelo que nós vivemos hoje, infelizmente. Então, talvez a falta desses modelos, desses pilares, né? Porque como são 5 ministérios que fundamentam a base da igreja, né? O apostólico, o profético, o pastoral, o evangelístico e o de ensino, talvez a falta desse que causa a base, o fundamento, né? Que seja assim mais firme no trabalhar o fundamento, talvez os pastores tenham essa dificuldade de entender melhor como funciona a igreja. Pastor, então, mediante isso que o senhor acabou de falar sobre o fundamento apostólico, né, de voltar a isso, como as igrejas hoje, os pastores hoje estão usando, né, estratégias para crescimento, para expansão, o que o senhor diria sobre isso? É correto? Se nós formos trazer isso para uma questão bíblica, né, a questão bíblica não apresenta um fundamento que não seja a própria palavra de Deus. O próprio Paulo vem dizer para nós que o fundamento é Cristo. Né? Hoje nós temos diversas estratégias para crescimento. O meu problema não é nem como essas estratégias são aplicadas, mas o resultado que isso traz. Né? Eu penso que, ao longo da história, principalmente para a igreja brasileira, isso não trouxe um resultado positivo. Porque hoje nós temos aproximadamente 60 milhões de brasileiros que são convertidos ao evangelho, são crentes, né? Vamos dizer assim. Mas a nossa sociedade ainda continua com muitas debilidades, com muita dificuldade, muitos problemas de caráter, de verdade. Então, eu penso que se isso realmente trouxesse um impacto importante, nós teríamos uma sociedade hoje, brasileira, extremamente transformada. Né? E não é a realidade que nós vemos. Então, de uma certa forma, essa metodologia ela tem crescido o número, tem aumentado o número, infla-se os números, mas a transformação, que é o objetivo real do evangelho, né, isso não tem trazido efeito. Né? Então, em contrapartida, nós multiplicamos números de igrejas, multiplicamos números de crentes, mas não causamos transformação. Então, eu penso que
teria validade, teria importância isso, se isso realmente trouxesse alguma transformação genuína, o que a gente percebe que não. Então, eu prefiro hoje o meu desafio é fazer com que a igreja compreenda o que diz a Escritura, né? Sem nenhum método apostílico, vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque hoje a gente tem os métodos apostólicos que, na verdade, são apostílicos, né? Então, infelizmente, a gente segue uma cartilha que não segue o que diz a palavra de Deus. Inclusive, antes de eu começar a escrever para poder trabalhar o discipulado na congregação, eu li muito material, e eu comecei a entrar em crise com isso. Porque se você pega, por exemplo, hoje um material da Igreja Batista, para você poder aplicar dentro da sua igreja, você vai aplicar uma metodologia batista. Você não vai aplicar uma metodologia bíblica. Sim. Não estou dizendo que ela não seja bíblica. Eu estou dizendo que tudo que tange o evangelho, que ela vai escrever naquilo, aponta como se aquilo fosse verdade. Aquela ideologia, aquela teologia, não vou nem usar essa terminologia, né? Aquela teologia aponta para a Igreja Batista. Você vai comprar um material da Igreja Assembleia de Deus. Tudo aponta para a Assembleia de Deus. Então, a gente precisa entender que não é o meu ministério, é o que diz a palavra de Deus, independente de ser qualquer que seja o ministério, entendeu? Então, a gente trabalha a metodologia, mas esquece que o fundamento tem que ser a palavra de Deus. Ela é o fundamento para todas as coisas. Diante de tudo isso que o senhor já falou aqui, houve algum momento que o senhor passou por deslealdade no seu ministério? Espírito independente? Meu Deus! Nós temos falado muito sobre isso aqui na igreja, né? Também ensinado sobre a questão de honra, desonra, lealdade, deslealdade. E eu penso assim, que 16 anos... Eu já passei 10 anos aí, né, de ministério, já não foi fácil nessa trajetória, né? Sim. Mas eu fico imaginando 16 anos nessa trajetória. Se eu puder falar um pouquinho das suas experiências. Então... Como lidou com tudo isso, né? E como continuou avançando aí, né? Porque rebelde é um espírito maligno. Sim, é um né? espírito maligno que se instaura no meio da igreja. Né? E tudo começa, na verdade, com esse espírito de independência. O espírito de independência, não estou dizendo que eu não tenho que ser dependente, que eu tenho que ser independente da figura do pastor. Mas não se trata dessa dependência. Mas a ideia de que eu não preciso do pastor para nada. É o inverso, na realidade. Né? Então, essa ideia de que você não precisa já gera esse sentimento. Eu tive várias situações no ministério que causaram essa lacuna. Um assim que me marcou muito, esse foi um dos que mais me marcou. Eu ordenei uma pessoa para o ministério pastoral em dezembro, aí em janeiro ela recebeu uma visão de Deus que Deus tinha chamado ela para abrir um ministério. Né? Eu achei que Deus foi muito rápido. Né? Porque parece que Deus só estava esperando a pessoa receber a ordenação ministerial para depois ela começar. Né? Deus ia mostrar. Eu não entendo, assim, às vezes, como funciona na cabeça de algumas pessoas essa dinâmica de Deus, como foi nessa ocasião. E quando essa pessoa me procurou, e a pessoa já chega com o argumento de dizer, Deus falou comigo, que é para você não ter como contestar. Né? Então, quando a pessoa chegou falando, Deus me mostrou como é que vai ser, até na época ele disse assim, a igreja vai ser de tal cor, vai ser em tal lugar. Hoje a igreja não é nem da cor que Deus mostrou e nem é no lugar que Deus tinha mostrado. Então, esse Deus que essas pessoas acreditam, ele é confuso às vezes. Eu não consigo entender a dinâmica desse Deus. E aí, naquela ocasião, como ele disse que Deus tinha falado, eu falei amém. Naquela ocasião, ele pediu para mim que eu não abrisse para ninguém, né, que ele estava se preparando para sair do ministério, e eu concordei. Estava vivendo um momento de luto, né, eu tinha acabado de perder meu pai, o ano era 2018. Então, estava assim, sem cabeça para me preocupar com isso. E o que é que ele começou a fazer? Ele começou a agrupar as pessoas, chamar as pessoas para dentro da casa dele, né, para poder assediá-las, não tem outra palavra, né, para dizer, para assediar essas pessoas, porque ele estava saindo da igreja e abriu o ministério dele. Então, e aí eu comecei a saber pela boca de outras pessoas que ele estava fazendo isso. Então, eu não podia abrir, mas ele podia.
Entendi. Né? Então era uma estratégia diabólica, é óbvio, né? E naquela ocasião nós tivemos que tomar uma iniciativa, né? Ele tinha falado para mim, a gente vai sair em junho e nós estamos agora falando do mês de abril, né? Quando ele começou a fazer isso, então eu não deixei isso ir muito longe, né? Chamei ele, somente ele, fizemos uma reunião junto com o ministério diaconal, o corpo, na verdade, ministerial da igreja, né? Que compõe os pastores, e trouxe ele para essa mesa redonda, confrontamos ele ali, né? Que ele estava fazendo isso, que isso era errado, e que isso era pecado, e que eu não ia deixar isso acontecer. Ele chegou a sediar minha irmã, sério, para levar minha irmã, e aí a minha irmã, ela é meio temperamental, né? Ela falou assim, meu irmão sabe dessa palhaçada que vocês estão fazendo aqui, pois eu vou sair daqui e vou lá falar para ele. Só que ela não sabia que eu já sabia de tudo isso, né? Eu já estava consciente, não tinha tomado uma atitude ainda, e aí tive que tomar uma atitude. Ele disse que sairia em junho, eu falei, você não vai sair em junho, você vai sair agora. Então... Independente, você manda embora. Eu mando embora. Porque é um espírito, na verdade, que tá... Ele antecede o movimento jezabélico. Você entendeu? Então, ele começa nessa estruturação para depois, né? Então, colocamos ele embora, foi embora, ele, a família. Eu falei, ó, você pode ir, você, sua família, e todo mundo que você achar dentro da igreja que vai seguir você, você pode levar também junto. Né? Então, ele foi embora ele, a família dele. Uma parte da igreja que ele tinha já assediado, o pessoal não quis. Quando ele foi inaugurar a igreja dele, ele também convidou toda a nossa congregação, mas não me convidou, né? E mesmo assim eu fui lá, no dia da inauguração, sabe? Foi um choque, assim, porque aquilo foi tudo um trabalhar de Deus comigo, né? Deus estava me ensinando algo que eu considero que de todas as coisas que eu aprendi de Deus, essa foi a mais valiosa, né? Que toda alma tem a sua importância. Embora tenha acontecido nos termos que aconteceram, né? Com princípios errados. Com princípios errados. Depois eu pastoreei ele, recebi uma palavra de Deus que eu precisava, depois de ter mandado ele embora, né? Continuei pastoreando ele, e porque havia recebido uma palavra de ordem de Deus que eu não deveria despedi-lo até ele decidir ir embora. Aí no dia que ele decidiu ir embora, até foi uma ocasião interessante que ele me procurou para falar, para desligar, eu chorei muito. E eu tenho certeza que a pessoa vai pensar assim, tá chorando porque eu tô indo. Não, eu tava chorando porque eu tava livre. Aquilo foi uma liberdade para mim. É engraçado. Só que eu fiquei pensando, a pessoa vai sair daqui com a ideia errada, né? De achar que eu tô chorando porque a pessoa tá indo. Não, é porque eu vi cumprir algo de Deus. Quando eu tinha essa palavra de Deus, que eu não podia mandá-lo embora, que ele tinha que decidir sair. Então, no dia que ele decidiu sair, eu senti que a minha cadeia foi aberta. E eu chorei, assim, pensando, glória a Deus, eu venci, né? Então, essa foi a sensação que eu tive, de que eu estava sendo livre. Quando na cabeça dele, eu tenho certeza que ele pensou, tá chorando porque eu tô indo. E não, eu estava alegre porque a minha cadeia tinha acabado naquela ocasião. Né? Então, essa foi essa foi a que mais me marcou. Sabe por quê? Porque era uma pessoa de dentro da minha casa, por diversas vezes ele tentou interferir na maneira como a gente educava os nossos filhos. Né? Até tem uma ocasião, nessa situação, que eu deixei o Davi na casa dele e vim até para uma reunião em Nova Mutum, e o Davi, ele é muito sujeito ao que a gente fala, né? Até hoje. E naquela ocasião não se tomava refrigerante em casa. E eles tentaram persuadir o Davi o tempo todo a descumprir isso, e o Davi falava, não, meu pai e minha mãe não vão gostar de saber disso. Então, é importante a gente observar isso, né? Porque às vezes a pessoa fica tentando você, e nesse caso foram meus filhos, mas depois, posteriormente, foi tentado com a igreja, né? Com as pessoas que cresceram comigo ali no ministério, sabe? Gente que até hoje está comigo. Né? E graças a Deus, são pessoas em quem a gente implanta não a visão do Altieres, mas a visão da palavra de Deus, e que não se deixam abalar com esse tipo de assédio. Né? Então, essa foi uma situação que me marcou muito, né? Principalmente na minha família, né? No ministério, e que trouxe uma lição que para mim foi extraordinária. A deslealdade, a traição em si, nunca vem muito de longe, né? Nunca vem de longe, ela vem de perto. Nesse caso, era uma pessoa de dentro da minha casa, né? Meus filhos, de confiança, meus filhos tinham acesso à casa deles, né? Eu
tenho até hoje um carinho muito grande pelos filhos, mas infelizmente houve essa mancha nesse relacionamento, né, que não tem como, isso não tem como se apagar. A gente vence, rompe, mas que nem eu tô te falando, hoje ficou uma história para contar. Eu não tenho culpa, né, que essa história ficou para contar, né, da parte dele. Né? Para mim foi uma experiência extraordinária, porque eu aprendi que pessoas como ele, a gente tem que ficar atento. Isso. Né, em todas as circunstâncias. Né, inclusive, pastoreando ele, muitas vezes eu pregava, e aí logo em seguida, nos nossos encontros de pastores, né, logo em seguida era ele tipo, fazia de tudo para pregar o contrário, que eu, sabe, na intenção de assediar o coração de outros pastores. Então, até a Catiene usava uma expressão que ela dizia assim, ele não tem interesse de ter o que você tem, ele quer ser você. E o problema do rebelde é exatamente esse. A rebelião começa, não é com o interesse de ter o que o líder tem, é de ser o que o líder é. E isso, você nasce com isso. Ninguém vai conseguir ser o Altieres, eu sou o que eu sou. Você entendeu? Por mais que a Alice tente, por mais que o Elisso tente, cada um recebeu uma essência e tem que andar na essência que recebeu. E na medida também. Exatamente, na medida que recebeu. Então, eu percebi, à medida que a gente foi caminhando e convivendo, que a ideia não era ter o que eu tinha, era ser quem eu era. E isso não tem como. O rebelde, infelizmente, ele tem isso no coração, né, de querer ser o que o líder é. E não funciona assim. Cada um tem que entrar no ambiente e na medida que Deus tem para cada um. 10 anos, vamos lá. O que o pastor Altieres falaria para a pastora Alice, para o pastor Ellison, para o Ministério Remanescer? 10 anos, aí uma década. 10 anos. Ano do governo, né? Que eu acredito que muitas coisas que o senhor já viveu, a gente já viveu também. Sim. Né? Mas estabelecer o governo do céu na terra, no cumprimento da sua palavra, de realmente dos nossos princípios em si e da nossa responsabilidade é tornar o Ministério Remanescer uma igreja bíblica, trabalhar no fundamento que nós estamos falando aqui também, né? Sim. E levar a igreja realmente para o centro da vontade de Deus. Então, o que o senhor diria para nós? 10 anos, né? Uma das coisas que eu procuro sempre me lembrar. Certa feita, eu caminhei durante 9 anos com o apóstolo Luiz Hermínio. E eu nunca me senti tentado a mudar o nome da comunidade da fé para Mevan. Nunca. Nunca tive, nunca... Até porque a comunidade da fé tem uma história. Isso. Da qual eu faço parte, né, desde a sua fundação. E as pessoas diziam para mim, por que você não muda para Mevan? Porque se você mudar para o Mevan, a igreja vai romper. Eu tenho uma ideia muito divergente do romper. Porque romper para mim é você estar muitos anos fazendo a mesma tarefa sem mudar a essência. Então, um dos meus conselhos é não esqueçam aonde tudo começou. Como Deus começou todas as coisas. Porque nós conhecemos ao longo da história histórias interessantes. Né? Você e eu conhecemos, né? Histórias assim, que mexeram com a gente de lugares que começaram em varanda de casa. E com o passar dos anos, o ambiente mudou a essência. Né? E isso é notório porque a igreja vai começar a sentir isso. Né? Eu tive recentemente com um amigo meu, o pastor Vânios, e ele fez uma reunião com a minha liderança e começou a perguntar, quantos anos você está aqui? Aí uns 7 anos, outro 10 anos, outro 15 anos, outro desde que o pastor Altieres é pastor. E começou, tipo... Então, o pastor Vânios disse assim, amigo, você tem ideia de quantas igrejas tem a liderança que você tem, de gente que está com você há muitos anos? Isso é uma raridade. Então, eu comecei a entender que não se trata de quantas pessoas eu tenho na igreja, mas quantas eu consegui transferir aquilo que Deus tem depositado. Então, eu penso que passa por isso. Né? A comunidade da fé hoje é uma igreja sólida. Né? Nós temos 16 anos, uma boa parte da nossa membresia está com a gente desde o começo. Né? Hoje nós estamos estruturando a comunidade da fé para uma igreja influente na cidade. Não uma igreja que só exista.
eu penso que a igreja, ela precisa estar fundamentada nessa ideia de trabalhar, de edificar Cristo nas pessoas. Né? Então, independente de se vai ter um número grande de pessoas. Hoje o meu pensamento é deixar claro o que Cristo quer de cada um de nós e conduzir as pessoas a esse lugar de compreensão, de entendimento, né, de quem elas têm que ser em Deus para que elas possam manifestar Cristo da maneira correta. Então, esse é um dos conselhos, né? Foque mais em pessoas que estão próximas. Eu costumo sempre dizer para os pastores que não tem igreja pequena, né? Não existe igreja pequena, a igreja é a igreja. Né? Mas os pastores que começam com pequenos grupos, eu falo, foque nessas pessoas, trabalhe, fundamente bem elas, para que quando esse crescimento vier, você não tenha que refazer. Você entendeu a tarefa? Porque eu penso que de todas as coisas que são mais difíceis, o ter que refazer a tarefa é o mais difícil. Né? Então, quando você faz bem feito, você firma bem as estacas, que é uma das palavras, né, do profeta para a nação de Israel, firma bem as estacas, estabelece bem as estacas, para que quando e se chegar, se não chegar, vamos apresentar uma igreja firme e forte para o Senhor, mas se chegar, ela vai andar dentro dos preceitos que já foram estabelecidos desde o princípio. Né? Hoje nós caminhamos assim para um lugar onde dificilmente as igrejas, os ministérios, as denominações vão suportar muitos anos. Né? Como igrejas centenárias que a gente já viu celebrar, que ao longo da história pessoas deram a vida por isso, até por causa daquilo que a gente estava falando agora há pouco, da dificuldade que as pessoas têm de entregarem a vida verdadeiramente por uma causa. Né? Então, eu penso que esse trabalhar um a um, o edificar Cristo dentro das pessoas, é uma tarefa que exige muito do pastor, dedicação. Né? Então, esse também é um dos meus conselhos. Né? Não tire o seu foco daquilo que Deus já te deu, ainda que você venha se tornar um grande ministério. Continue tendo o coração daquela igrejinha. Tem uma canção eu esqueço o nome dela, Cassiane, né, que fala igreja pequena, né, que esse sentimento de que aquela igreja ela não pode morrer, ainda que ela se torne uma grande igreja, né, uma igreja grande. Né, aquele sentimento da igreja pequena, ela precisa ser permanente. Né, isso guarda o coração do pastor, para que ainda que o pastor tenha um ministério extraordinário, o coração dele está protegido. Guarda né? a essência também. A essência dele está guardada dentro daquele lugarzinho, né, de proteção, livre de todo mal, dos assédios do maligno, dos assédios do mundo, dos assédios do sistema, né, porque eu fui muito crítico de sistema durante muitos anos. Porque o sistema é isso, o sistema é aquilo. Até que eu descobri que cada um cria o seu próprio sistema. Né? A gente critica um sistema porque não é o nosso sistema. Né? Mas aí você acaba criando um sisteminha para você. Sim. E onde todo mundo tem que andar de acordo com o que você... Então, hoje, eu olho para o que a Escritura diz. Né? Se é o que a Escritura diz, independente do que eu penso, se eu gosto, se eu concordo, se eu discordo, até acredito que a Bíblia não foi escrita para a gente concordar ou discordar, ela foi escrita para que a gente viva. Né? Então, não tem a ver com eu concordo ou eu discordo, a minha visão assim, a minha visão assado. Não tem visão. Eu costumo dizer que o que está escrito é do jeito que é, não adianta você interpretar. Você pode ter N interpretações, mas isso não vai mudar o que está escrito. O que está escrito é o que está escrito. Você entendeu? Por mais que... mas no grego diz isso. Mas no... Você entendeu? No hebraico diz isso. Tá, mas o que está escrito? É isso que a gente precisa focar. Está escrito o quê? Então, foca no que está escrito. Né? Ainda que os outros não estejam fazendo, esse é um outro desafio, que é uma das coisas que a gente sente na nossa cidade, por exemplo. Enquanto a gente está vendo todo mundo ir para um rumo, parece que a gente está andando na contramão. Né? Porque a gente está fazendo tudo o inverso. E as pessoas não estão falando que você está fazendo errado, Exatamente. Fala, você está fazendo errado. Não você é tá assim que você faz. Exatamente. Você entendeu? Então... eu escuto muito isso. Eu fiz algumas mudanças por causa de algumas verdades bíblicas que a gente descobriu dentro da Escritura, que a gente fazia de maneira errada.
E quando a gente começou a estabelecer isso, gerou aquele burburinho. Vocês vão perder muita gente, as pessoas vão embora da igreja. E na verdade, as pessoas querem viver o que a Escritura diz. Se você está dentro de uma congregação ali... As pessoas mínimo, querem, né? elas querem viver o que a Escritura diz. Mas o pastor, ele é pastor de conveniência. Você entendeu? A maioria dos líderes são líderes de conveniência. Uhum. Então, eu quero ter aquelas pessoas, então, para não perdê-las... Eu não confronto. Eu não confronto, eu não ensino a verdade. Você entendeu? E eu vou mantendo elas refém. Tenha muita atenção nessas coisas, né? Na essência, deixar claro a visão de Deus para as pessoas. Falar biblicamente. Ainda que as pessoas não gostem. Uhum. Ainda que elas não gostem. Né? Ser verdadeiro, ser gente como qualquer gente. Porque, como eu falei no começo, a gente tem aquela ideia de que o pastor é um super pastor. Uhum. Não, e o pastor também tem crises, o pastor também tem falta de dinheiro, ele sofre com isso, ele sofre com filho doente, sofre com enfermidades muitas vezes. Também a falta de cuidado, né, da própria igreja com o pastor. Porque Sim. Às vezes querem que o pastor cuide da igreja, das pessoas ali, Exato. mas acaba também... Deixando o pastor na mão. Pastor na mão. Sim, eu vivi isso muitos anos no ministério. Mas um pouco eu também falo que é responsabilidade do pastor. De não ensinar. Exatamente. O pastor que não ensina, ele é refém do não ensino. Uhum. Ele fica refém. Né? Eu sempre tive muito medo, né? Quando comecei no ministério, durante muitos anos, eu tive medo de falar sobre a importância do ofertar, a importância do entregar o seu dízimo. Uhum. Né? E durante muitos anos eu sofri com isso. Minha casa sofreu. Né? Meus filhos sofreram com isso. Eu pastoreando a igreja. Mas quando eu decidi que eu ia começar a instruir, né? E até a liderança, eu nivelo no seguinte: eu não aceito ninguém na liderança que não ande pelo menos do mesmo nível que eu. Uhum. Que não faça pelo menos a mesma coisa que eu. Você entendeu? Que eu penso que o pastor é o padrão. Uhum. É o padrão, não. Ele é o exemplo da igreja. Uhum. Então, da maneira como ele vive, esse é o padrão que a igreja estabeleceu. O padrão é Cristo. Exatamente. O modelo é Cristo, Isso. o exemplo é o pastor, né? E a igreja precisa andar dentro daquele exemplo. Uhum. Porque aquele exemplo está andando dentro do modelo. Né? Que é o que Paulo diz. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uhum. Né? Então, ele está dizendo, eu sou um exemplo. Né? Se vocês não conseguem alcançar o modelo, pelo menos faz o que eu faço. Uhum. Né? Durante muitos anos eu critiquei Paulo por isso. Que ousadia, né? Ser de meus imitadores. Só que hoje eu entendo que o que ele estava dizendo, olha, se vocês acham que é difícil demais se parecer com Cristo, procura fazer o que eu faço. Uhum. Porque eu estou buscando ser como ele é. Uhum. Então, o pastor tem que ter isso. Ele tem que ser como Paulo, dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uhum. E às vezes até não é como imitador de Cristo um excelente na tarefa. Uhum. Mas se ele está buscando pelo menos se parecer com Cristo, já é um exemplo a ser imitado. É verdade. Um exemplo a ser seguido. Então, para a gente encerrar aqui, qual versículo você deixaria para o Ministério Remanescer hoje? Meu Deus! Tem um que está comigo agora que é: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma verdade que nós precisamos carregar. Uhum. Não só a Remanescer, como todo ministério, de nunca se esquecer. Não tem nada, absolutamente nada, que nós tenhamos ou deixamos de ter que ele não saiba, né? Que a gente precise ou não precise. Então ele está conosco todos os dias. Se tem uma coisa que não vai faltar, é ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Altieri, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Obrigado podcast. a vocês. Obrigado por tudo isso que foi liberado aqui neste momento. Deus abençoe que cada um que está assistindo, né, possa ser tocado por essas palavras. Amém. E aprender muito mais, né? Muito amém. Deus mesmo. Abençoe vocês e Deus abençoe o trabalho. Pastora Catiene. Vai ser entregue. Gente, até a próxima, até mais. E não esqueça de compartilhar esse podcast, de curtir e de comentar. Até mais. Tchau, tchau.